seguireis aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Muito bem, deixa eu pegar aqui, organizar meu violão de novo. Colocar pra cá, esses fios aqui. Amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos nessa manhã de domingo. Iniciamos a nossa live aqui às 7 da manhã. Vamos estar juntos todos os domingos às 7 horas da manhã. Por isso eu convido você a nos acompanhar. É um domingo de graça, é um domingo de oração, de reflexão, nesse período também quaresmal, em que nos preparamos para a ressurreição de Cristo, para a Páscoa da Igreja de Cristo, da Igreja Católica. Eu me chamo Breno, sou missionário católico e estou aqui todos os domingos para que possamos juntos refletirmos, meditarmos a palavra de Deus e aprofundarmos em nossa fé e nossa vida espiritual. Se você tem interesse de cuidar, de se aprofundar na vida espiritual, de ter mais intimidade com o Senhor, nós estamos aqui todos os domingos refletindo a bondade de Deus em nossas vidas e também pedindo a cura por enfermidades. Esse é o nosso sentido. As pessoas que se encontram enfermas, então nós rezamos no terço da saúde, pedindo a intercessão de Nossa Senhora pelas pessoas que se encontram enfermas, pessoas que se encontram acamadas, que precisam de oração. Esse é o nosso objetivo. Se você tem interesse, é só você seguir aqui no canal do Instagram. Você pode me seguir, pode também estar compartilhando as minhas lives com outras pessoas, convidar outras pessoas para que possam assistir e possam participar dessa manhã de graça. Eu também estou no canal do YouTube. É muito importante, lá no link no Instagram, lá na minha bio vai estar lá o link do canal do YouTube. Você clica lá e se inscreve no canal. Isso é muito importante para mim, porque quanto maior o canal, mais o meu vídeo que fica gravado depois, ele vai chegar em outras pessoas, pessoas que necessitam de oração, pessoas que necessitam ouvir essas reflexões para que possam de fato serem guiados nesse caminho de fé, nesse caminho rumo a Cristo, rumo à santidade. Amém? E na pregação de hoje nós vamos falar sobre o Deus que está acima das nossas necessidades. Porque a verdadeira cura, ela começa quando o curador se torna mais importante do que a própria cura. Eu estava refletindo esses dias, essa semana, e é engraçado como nos últimos tempos a gente vê igrejas, e isso não é só a igreja católica não, a igreja evangélica também, a gente vê padres, pastores, pessoas que em suas pregações, em suas meditações, acabam focando muito na figura do homem. Como assim na figura do homem? Eu vejo muitas pessoas falando sobre cura, a gente vê falando que o Deus é um Deus de cura, e de fato é. A gente vê muitas pessoas falando que esse Deus é um Deus de prosperidade, é o Deus que vai abençoar a sua casa, vai lhe dar um emprego, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão passando por dificuldade financeira. Deus vai abençoar. É o Deus que vai lhe ajudar a superar a depressão, é o Deus que vai lhe ajudar a superar o luto, é o Deus que vai intervir no seu casamento. Só que vejam que em tudo isso existe uma coisa em comum. Você. A coisa em comum é sempre você, é sempre o homem, é sempre
às nossas necessidades. E isso também parte de nós, porque sempre que a gente vai à igreja, sempre que a gente dobra o joelho em oração, a gente está sempre pedindo alguma coisa. Ou até mesmo quando a gente agradece, a gente está sempre agradecendo alguma coisa que aconteceu em nossa vida. É como se tudo se resumisse a nós. Então a gente faz a nossa oração em nosso quarto, a gente agradece por tudo que nós temos. Agradecemos por nossa família, por nosso emprego, por nossa saúde, por nossa casa. Tudo que Deus proporciona para nós. E quando existe dificuldade, a gente pede. Tá ali a dificuldade financeira, a gente pede: Senhor, me ajude. Senhor, eu preciso do emprego. Senhor, eu preciso dessa cura. Senhor, ajude a minha casa, ajude a minha família, ajude aquela pessoa que está precisando de cura. Só que muitas das vezes nós esquecemos o principal. E o que é o principal? É o próprio Deus. A gente precisa entender que Deus, ele está acima de nós. Não se trata da gente. Não se trata somente da gente. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. E quando a gente começarmos, quando começarmos a olhar para Cristo, para a figura de Cristo, e entender que é sobre Ele, não é sobre nós, mas é sobre Ele. Todos os nossos problemas, tudo aquilo que é sobre nós, ele se torna supérfluo. Ele se torna pequeno diante da grandeza de Deus. Então precisamos já nesse início quebrar essa mentalidade de que o foco somos nós. Nós vamos à missa, nós vamos ao culto, nós vamos ao grupo de oração, porque eu estou precisando, porque eu estou passando por isso, porque eu preciso agradecer. E você vai se colocando. E muitas das vezes você esquece que não é sobre você, é sobre Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós estamos vivendo uma fé onde existe uma moeda de troca. Como assim uma moeda de troca? A gente coloca uma moeda e a gente espera algo em troca. Coloca a moeda. Qual é essa moeda? Pode ser uma ofertória, a gente chega na igreja, a gente oferta. Pode ser a nossa oração, pode ser uma caridade que a gente ajuda um irmão. Pode ser até mesmo a nossa dedicação com Deus, de santidade, a nossa vida espiritual. Enfim, a gente faz alguma coisa que de fato venha a agradar a Deus. Porém, a gente espera automaticamente que Deus ele venha a nos dar em troca. Quando na verdade nós não podemos ter essa mentalidade. A gente precisa aprender a dar sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro sentido da fé. Eu faço uma analogia, por exemplo, a uma máquina de refrigerante. Onde você coloca ali a moeda, é como se muitas pessoas estão vivendo uma fé de máquina de refrigerante. Você coloca a moeda e espera que o refrigerante caia. A moeda da oferta, você oferta na igreja, a moeda da oração, a moeda da caridade. Você coloca ali a moeda e espera que venha já automaticamente, como um refrigerante cai, a bênção em sua vida. E aí se não cair? Você se esforça, você faz a sua parte, mas aí a moeda não cai, nós acabamos ficando revoltados. E isso prova que, na verdade, a gente não estava pensando em agradar a Deus. A gente estava pensando em o nosso próprio benefício, não a Deus. Isso é muito arriscado. É como se nós fôssemos, fazendo uma outra analogia, empregados. Porque o empregado, ele trabalha e espera o salário, que é a recompensa. Porém, nós precisamos olhar, o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de filho que ama o pai. Porque simplesmente o filho ama o pai e ele faz sem esperar nada em troca.
Mesmo sem herança, mesmo sem nada em troca, o filho ele trabalha porque ele ama o pai, sem esperar nada em troca. E esse, meus irmãos, é o mais alto grau de santidade. Fazer o bem, rezar, servir, sem esperar nada em troca. Se Deus fizer, como diz lá Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, como diz aquela canção famosa, se não fizer também, Ele é Deus. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Essa é a verdadeira santidade que é provada no dia a dia, em que o milagre não vem e você continua orando. Você fez. Quantas vezes a gente faz tantas coisas? Eu mesmo, quantas vezes eu me pego perguntando, meu Senhor, tanto que eu tento lhe agradar, e aí eu estou passando por essa situação. Tanto que eu peço, tanto que eu faço. Quantas vezes eu me pego em oração, refletindo as minhas necessidades. Porque Deus, Ele age no tempo dele. E às vezes Ele também pode não nos dar. A gente pede, Ele pode não nos dar. A gente pede a cura. Deus pode dar, pode não dar. E mesmo se Deus não nos dá, a gente vai deixar de acreditar. Se estivermos passando por dificuldade, a gente vai deixar de acreditar. A nossa fé, ela precisa ter essa certeza de que Deus é Deus. Que nós precisamos deixar que Ele resolva a situação da forma e do jeito dele. E se não resolver também, continua sendo Deus. Esse é o mistério. Se nós tentarmos entender, já dizia Frei Gilson em sua pregação essa semana, se nós tentarmos entender a lógica de Deus, por que algumas pessoas recebem, outras pessoas, até pessoas mesmo que não merecem, né? Que recebem uma graça. A gente às vezes vê, fulano tal recebeu aquela graça. Outras pessoas que tanto precisam, que são merecedoras aos nossos olhos e não recebem a graça, por quê? Se tentarmos compreender a lógica de Deus, Deus não será Deus. Se tentarmos entender, colocarmos em nossa cabeça, compreender como funciona a lógica de Deus, nós não vamos estar reconhecendo que Ele é Deus. E esse é o sentido, a gente não consegue compreender como as coisas acontecem. Essa é a realidade. Meus irmãos, eu preciso dizer a vocês, ao contrário do que muitos vêm pregando por aí, que seguir a Cristo é cruz. Que seguir a Cristo não é uma vida fácil. Que seguir a Cristo talvez não seja aquele projeto de prosperidade que muitos pregam. Que talvez servir a Cristo seja enfrentar a doença ou até mesmo morrer. E nós vemos isso nas histórias dos santos da nossa igreja, tantas pessoas que passaram. Vamos pegar o resumo bíblico. Quando a gente fala, por exemplo, dessa teologia da prosperidade, eu vejo muitas pessoas falando, eu ouvi um pastor falando esses dias, de que José do Egito foi muito próspero, que Deus honrou José do Egito, José honrou Davi, José honrou Salomão e tantos outros homens lá do Antigo Testamento, com reinos, com poder, com o domínio de nação. Salomão, um dos homens mais ricos da história. E a gente olha para essas pessoas e muitos pregam até hoje que andar com Deus é ser abençoado. Andar com Deus é de fato viver uma vida rica, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida fácil aqui na terra. Porém, se nós formos já trazendo aí próximo ao Novo Testamento, como por exemplo a gente já começa a pegar Jó,
que tinha tudo e Deus tirou tudo, tirou família, tirou bens, tirou saúde, a gente já começa a ver que não é tão simples assim. Se olharmos para o Novo Testamento, quando a gente olha para a vida dos discípulos, a vida dos escolhidos, não tiveram vida fácil. Porque os discípulos de Jesus, eles foram perseguidos, foram presos, foram torturados, foram mortos de forma cruel, não tiveram riqueza, nem tiveram bens. E eu não falo aqui somente de questão financeira, mas eu falo da própria vida do cristão, que é uma vida provada. Quantos santos da Igreja Católica foram provados, foram perseguidos. Porém, meus irmãos, eu falo isso não para nos afastar, dizer, viver para Cristo é de fato difícil, mas não é impossível e também tem as suas glórias. Porque nós precisamos entender que as nossas necessidades, elas precisam ser apagadas. As nossas necessidades, elas precisam ser diminuídas e Cristo precisa prevalecer em nossa vida. É Cristo que deve prevalecer em nossa vida. O sofrimento, ele não nos impediu de pregar, porque o foco deles não era a própria necessidade, mas a missão do Evangelho. Os santos, todos os missionários, entenderam uma coisa, que não se tratava sobre ele, mas se tratava sobre o Evangelho, sobre Cristo. E a partir do momento que a gente entende isso, todo sofrimento, ele faz sentido para nós. Na verdade, o sofrimento, ele passa a ser desconsiderado. Como lá em João 16, se tiver a Bíblia aí, pega João 16, 32, onde fala: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Meus irmãos, o verdadeiro passo para a cura é quando Cristo é colocado em primeiro lugar e contemplamos a grandeza de Deus. E aí nós, contemplando a grandeza de Deus, olhando para Cristo, olhando para a grandeza do Deus Todo-Poderoso, os nossos problemas, por maiores que sejam, eles se tornam pequenos. Então não é que a vida vai ser fácil. Os problemas vão estar ali, porém nós vamos estar amparados, refletidos um Deus que é o Todo-Poderoso, que vai nos dar força para superar todas as nossas dificuldades. E isso é o mais importante, não é o problema. O importante não é a solução do problema, mas é aquele que nos dá força para superá-lo. E é justamente esse talvez o sentido da quaresma, de pedir a graça de enxergar além das nossas necessidades, de pedir a graça de enxergar o próprio Cristo, não conforme os nossos desejos, mas olhar para Cristo em sua grandeza. Nós iniciamos a live de hoje fazendo esse momento de louvor. Então deixe Deus ser Deus em sua vida. Deixe que a glória de Deus reflita sobre você. Quando Ele é o centro, ganhamos força para superar todos os obstáculos. Nem mesmo a morte é capaz de nos atingir. Nem mesmo a morte, vejam que forte. Porque nós estamos amparados por Deus. E lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 38 ao 39, fala: pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É esse o convite de hoje, meus irmãos. O convite de hoje é que nós deixemos essa tendência de olhar para nós e começar a enxergar a grandeza de Cristo. É você chegar na igreja e você entender que o culto é para Ele. É você chegar na igreja, independente do que você esteja passando, e reconhecer a grandeza de Cristo,
É você dobrar o joelho no seu quarto. Não para pedir, não somente para agradecer também, mas para louvar o nome de Jesus. Reconhecer Deus em sua grandeza. Nós fomos feitos para sermos adoradores do Senhor. Esse é o sentido da vida. Esse é o sentido da vida eterna. Nós somos criaturas, fomos criados para adorar o Deus Todo-Poderoso. E adorar significa colocar Ele acima das nossas necessidades. Até mesmo a música que a gente cantou, se a gente parar para refletir, Tu és o centro, como a gente costuma cantar, quando a gente está nos movimentos, a gente está na igreja, Tu és o centro da minha vida. Mas vejam, até a própria música traz a questão da minha vida. Tu és o centro, da onde? Da minha vida. Então vejam que tudo que nós fazemos está resumido a nós. Está resumido a nossa família, está resumido a nossa casa. Às vezes até um terceiro, um amigo, um conhecido. Mas tudo se resume a nós. O tempo todo nós temos essa ânsia, essa necessidade. Quando na verdade o primeiro lugar, como lemos lá no início. E aí eu volto para Mateus 6, 36, 33. Buscai, como já ouvimos tantas vezes. Tem música, tem tantas coisas sobre essa palavra. Mas vejam o sentido agora dessa palavra quando a gente entende. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão dadas, nos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, olhar para Cristo, reconhecer a sua grandeza, ou até mesmo servi-lo, até mesmo aceitar a Jesus, fazer boas obras, ofertas, oração, caridade, nem sempre significa que nós teremos um retorno imediato. Porém, tudo o que fazemos, o que temos que ter em nosso coração é que serve para nos aproximar de Deus. Isso é o mais importante. E nos aproximando de Deus, nos aproximando de sua grandeza, o seu reflexo é capaz de superar todas as nossas dificuldades. Então agora eu não posso nem rezar. Você está dizendo que não é para eu pedir, não é para eu agradecer. Não é isso que eu estou falando. Nós temos que pedir. Nós temos que agradecer, sim. É pedindo que o Senhor vai nos ajudar. Porém, a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer Deus. Reconhecer a grandeza de Deus. Pedir por pedir, só porque você precisa, não faz sentido. Agora, se você reconhecer a grandeza de Deus, e a grandeza de Deus é como um sol. Imagine um sol. E na medida que os seus problemas vão chegando próximo ao sol, seus problemas vão queimando e fica a sua graça. É assim que funciona. Não é pedir porque precisamos, mas é nos aproximarmos de Deus e a partir da proximidade com Deus, tudo se torna pequeno diante dele. Não é somente resolver o problema, mas é ir atrás daquele que é maior que tudo. E quando entendemos isso, eu digo a vocês, meus irmãos, que por muitos anos eu servi, por muitos anos eu orei de forma talvez errada, assim como muitos aqui. Porque a verdadeira oração é aquela que reconhece Deus como Todo-Poderoso. Isso é o mais importante. Então eu fico aqui neste domingo de manhã. Você pode, lembrando que domingo é dia de missa, para quem é católico, domingo é dia de missa, domingo é dia do Senhor. Vá à missa hoje, mas mais do que tudo, antes mesmo de falar sobre você, sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, glorifique a Deus. Lembre que você está indo por Ele, para Ele, porque dele, por Ele, são todas as coisas, a Ele a glória. Lembre que é Cristo que deve estar no centro das nossas vidas. Amém?
e vamos assim cantar e encerrar essa manhã de graça, esse domingo. Nos vemos. Convido você a estar aqui na próxima semana, certo? Convido você, convido as pessoas que necessitam ouvir essa mensagem, e estamos reunidos um Deus que é Pai, estivemos reunidos um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.